Ontem os europeus foram a votos para o Parlamento do Bloco dos 27 países da União Europeia. O PPE, o Partido Popular Europeu, continua a ser a maior força política do Parlamento depois das eleições de ontem, ao conseguir 189 dos 720 assentos, seguido dos socialistas e democratas, SID, que elegeram 135 parlamentares. Ao todo, os dois maiores partidos europeus contam 324 assentos, abaixo do necessário para uma maioria parlamentar de 361. Os liberais do Renovar a Europa são o terceiro maior grupo, com 80 eleitos, seguindo os conservadores e reformistas, o Identidade e Democracia e os Verdes. Nas primeiras reações, o líder do PPE convidou os socialistas e os liberais para uma aliança no novo Parlamento, enquanto os conservadores admitiram um diálogo também com o centro-direita. Entretanto, a extrema-direita avançou em alguns lugares com impacto na política nos respectivos países e também na Europa, nomeadamente na França e na Alemanha. Por exemplo, na França, a primeira reação é que o presidente, depois da vitória do partido de Marine Le Pen, o presidente Emmanuel Macron dissolveu imediatamente o Parlamento e convocou novas eleições. Uma eleição importante de ontem, que vamos aqui agora analisar com o jornalista, também analista político e habitual analista no espaço 2Rs, aqui da Voz da América, Rui Neumann. Como sempre é um prazer tê-lo aqui, Rui, para uns minutos de conversa em torno, já agora, na sequência das eleições de ontem. Em breves traços, Rui, o que é que muda de facto? Alguns jornais falam uma mudança mais à direita, outros destacam o avanço da extrema-direita. Há quem diz que a Europa mantém-se no centro. Na sua leitura, o que é que poderá ter mudado ou não com as eleições de ontem, além de um primeiro impacto na França com a dissolução do Parlamento? Houve dois impactos a assinalar. Um é precisamente na França, com a dissolução da Assembleia pouco depois de serem conhecidos os primeiros resultados provisórios. Emmanuel Macron decidiu imediatamente dissolver a Assembleia. Isto acontece poucos minutos depois de Jordan Bardella, que é, digamos, a cabeça de lista da extrema-direita, a União Nacional, que era a antiga Frente Nacional, de ter realmente exigido isso ao presidente. Quase que parece que Emmanuel Macron cumpriu a exigência do candidato mais votado, neste caso, da extrema-direita. Mas também houve uma queda do governo na Bélgica, quando o partido da extrema-direita Flamengo consegue também uma vitória, e o partido do primeiro-ministro Alexandre de Croo tem uma percentagem muito decepcionante que levou à sua demissão, mas na Bélgica, de certa forma, já estamos habituados na Europa a sucessivas crises políticas. Tiveram vários anos até sem governo, portanto não afeta precisamente a União Europeia, apesar de acontecer tudo no mesmo episódio. De facto, há uma viragem da Europa à direita. Em alguns casos até que se pode apontar que há uma viragem, digamos, um deslize para a extrema-direita, e isso assistimos com a permanência do partido de Giorgia Meloni em Itália, esta subida marcante da extrema-direita, até mesmo nacional-socialista, na Alemanha, o chanceler alemão Olaf Scholz fica numa posição até desconfortável. Há também um recuo, digamos, da extrema-direita quando vemos os resultados na Hungria e o partido de Viktor Orbán a perder assentos no Parlamento Europeu. De uma forma genérica, há sem dúvida alguma um avanço da direita e muito também da extrema-direita, mas mais um avanço da direita na Europa, um recuo dos partidos qualificados da extrema-esquerda e um certo equilíbrio dos partidos da esquerda moderada. É um bocado o painel do que se passou em França, com Jordan Bardella, da extrema-direita, de longe o mais votado, seguido da maioria presidencial de Valérie Ayé, que tem menos de metade dos votos,
do candidato da extrema-direita, e um socialista moderado, Rafael Glucksmann, fica muito próximo digamos, da percentagem obtida pela candidata da maioria presidencial, enquanto a extrema-esquerda, que se concentra numa coligação da NUPES, ela, digamos, está próxima dos 10%, mas que é uma percentagem muito fraca relativamente ao candidato da esquerda moderada do Partido Socialista, ou seja, um dissidente dessa própria coligação de partidos da extrema-esquerda. Isto é um pouco o que se passa em toda a Europa. Temos que ver que é um bocado o resultado das preocupações dos europeus, que estava concentrado na imigração, na segurança e no poder de compra. Digamos, são as três grandes preocupações dos europeus, em que foi um nicho, digamos, de eleitorado que a extrema-direita aproveitou em força e, de certa forma, a extrema-esquerda foi um bocado penalizada também, muito pela importação do conflito do Médio Oriente, principalmente do que se passa em Gaza, e também acabou por ser tudo um bocado o debate político polarizado pela questão da guerra na Ucrânia e mesmo o posicionamento de cada um dos candidatos dos partidos face à Rússia e a Vladimir Putin. Rui, eu ia mesmo perguntar isto. A reação é devido a um desconforto com as políticas dos governos ou mais também ao que propõem os partidos da direita? E ligar uma última questão, porque o tempo aqui é muito curto, como sempre. Haverá algum impacto disto nas relações com a África? Estou a pensar nas relações comerciais, mas também na questão migratória? Começando pela última pergunta, sem dúvida que poderá haver um reposicionamento da União Europeia relativamente às políticas africanas. Os partidos da direita conservadora e da extrema-direita são partidos que defendem um certo protecionismo e um reforço das fronteiras. Jordan Bardella, que é o candidato vitorioso em França, ele defende até duas fronteiras, uma fronteira europeia e uma fronteira francesa, e quase que entra em colisão com o princípio e a doutrina do espaço Schengen, mas é uma das propostas, como de outros partidos da extrema-direita. Sim, nas relações com a África, certamente que haverá uma revisão, ao fim e ao cabo, dos acordos, e a Europa também está em crise, uma crise económica, com uma ameaça externa apresentada pela operação militar e a guerra da Rússia na Ucrânia. Portanto, estes partidos, digamos, da direita radical e extrema-direita, defendem, primeiro vamos nos preocupar com a Europa, refazer até mesmo a própria Europa, e depois vamos nos preocupar com os outros. É um pouco as doutrinas populistas, seja dos Estados Unidos de Donald Trump, seja mesmo do Brasil, de Bolsonaro, entra-se mais ou menos nessa política, mas estamos a falar da Europa. A Europa não pode impor uma política comum em termos das relações internacionais, e as relações com a África serão sempre mais relações bilaterais do que as relações da União Europeia com a África. A União Europeia não pode impor a Portugal, a França, a Itália ou a Grécia que relações estes países vão ter com a África. Ainda não existe um Ministério dos Negócios Estrangeiros europeu, como a própria extrema-direita é contra existir um Ministério dos Negócios Estrangeiros europeu ou mesmo um presidente da Europa. Portanto, digamos, a União Europeia, em termos de instituição, sim, irá mudar algumas políticas, até mesmo de apoio à África, mas os Estados da União Europeia, cada um vai manter a sua própria política e as suas próprias doutrinas relativamente ao continente africano. Agora, as questões da segurança e de imigração, sim, isso tiveram um peso, porque os partidos clássicos, digamos, os partidos do centro, de esquerda moderada ou mesmo da direita moderada, não souberam responder a fenómenos de sociedade em termos da criminologia, em termos da própria segurança, como a população estava à espera, e daí a extrema-direita soube aproveitar, digamos, essas falhas e o descontentamento da população para penetrar e obter o eleitorado que nós assistimos em termos percentuais.
Rui Neumann, obrigado uma vez mais por estar aqui na Voz da América. O Rui Neumann, que é jornalista com base na França, analista político e também é analista do Espaço 2Rs aqui na Voz da América cada quinta-feira. Agora passará a ser também retransmitido aos sábados. Obrigado, uma continuação de boa tarde aí em França.